Bom, agora, Keila, agora eu vou começar com aquela história lá do casarão, tá? Mano, por Aí, conta a do disso casarão, teu, é clássica, né? além, É, Mande bala aí, tá amigo. bom, Mande né? bala não aí. é lenda. Eu vou logo falando Ei, aqui que não é É, lenda. Não é. Keila, sim, se tu sim, não te Quem importares, eu sim. vou quiser ir lá, colocar o Ari grandão aqui, que é para ele pode contar com deixar. destaque. Tá legal. Irmão, Vai é lá. Uhum. contigo. Vou jantar. Bora. Bom, gente, deixa eu contextualizar com vocês, né, essa história aí que até hoje, né, conhecidíssima, né, em Coraci, pelo Justa. fato, como tudo aconteceu, né, eu não vivenciei situações que aconteceram lá nesse casarão, tá? Quem vivenciou foi os meus irmãos, né? E em um momento que eu estive ali de férias, né? Eu passei 15 dias em férias ali, foi onde realmente eu pude vivenciar situações muito pesadas que aconteciam ali naquele casarão, né? Mas eu vou mais um pouco atrás, né? Quando meu pai faleceu. Para quem não sabe, lá no começo eu nem me apresentei, né? Eu trabalho na área de segurança, né? Sou profissional da área de segurança, então às vezes não participo com frequência no canal devido a estar no plantão, mas sempre que quando eu estou em casa participo junto com todos aí, né? No chat. Mas eu já trabalhava nessa época na área de segurança quando eu recebi a notícia que meu pai havia falecido, né? E prontamente, na mesma hora, eu comprei uma passagem e fui me despedir, né? Pela última vez do meu pai, né? Há muito tempo que a gente não se via, né? E aí eu fui prestar essa homenagem, né? Ver pelo menos ele pela última vez. E eu lembro que eu fiquei uns 3 dias só lá na ocasião, mas creio eu que nesses 3 dias que eu tive ali, né, em visita, já havia alguma manifestação ali, né? Mas como dizem, quando os espíritos malignos, alguém morre, é como se fosse combustível para eles, né? Parece que eles não ficam mais tão alvoroçados, né? Então, o que deu a impressão foi essa, né? Eu lembro que meu pai foi sepultado às 11 horas da manhã. Não tenho muito lembrança do horário, mas acho que foi esse horário aí, ou se foi 10 ou se foi 11. E ao retorno para casa, né, lá para esse casarão, nós almoçamos, né? E durante a tarde aí em Coraci ou Belém é tradicional aquela chuva da tarde, né? Não tem como, é tradicional essa chuva. E após o almoço, eu quis ficar no quarto do meu pai, né? Para contextualizar todo aquele ambiente ali deixado por ele, né? Cada coisa que estava ali foi como ele deixou do mesmo jeito quando ele foi para o hospital e não voltou mais, né? Então era todo um detalhe, todo um contexto ali naquele escritório, que a sala dele era o escritório dele, né? Então tudo que ficou ali estava do mesmo jeito e eu quis sentir, né, meu pai naquele momento ali dentro do quarto, né? Eu pedi para minha mãe para mim ir descansar lá no quarto dele. Entrei, olhei, estava tudo do jeitinho que ele deixou. Tinha uma caneta que ele gostava muito, essa caneta eu trouxe comigo. A caneta estava lá do mesmo jeitinho. Peguei a caneta, olhei, botei no lugar. E ao lado tinha uma cama de solteiro.
E aí, gente, eu me deitei nessa cama, né, que ele dormia. E aí o tempo se fechou. Lembro que o tempo fechou. E o meu pai tinha um papagaio. Esse papagaio ficava na varanda desse casarão, né? E quando começou a fechar o tempo, eu já deitado na cama, eu escutei um assovio do papagaio, né? O papagaio que assoviou. E ele assoviava igualzinho o meu pai. Era a mesma coisa que está escutando o assovio do meu pai, era o mesmo assovio que o papagaio dava. E aquilo me deixou assim, meio que pensativo lá na hora, né, quando eu escutei. Mas aí eu percebi que era o papagaio, né? O papagaio tem essa peculiaridade, né, de imitar as pessoas, né? E adormeci, mas não foi aquele sono que você dorme e já fica em sono profundo, né? Aquele sono bem lento. E eu lembro que quando eu estava assim, sonolento, eu senti, né? Eu senti como se alguém chegasse próximo de mim, passasse a mão bem devagarzinho na minha cabeça. Mas muito devagar mesmo. E aí, quando eu senti isso, eu acordei, o quarto, pela chuva que naquele momento escureceu tudo, né? O quarto estava meio escuro, isso era de tarde. O quarto estava meio escuro, mas com um pouco de luminosidade adentrando a janela. E aí eu levantei e saí do quarto. E aí fui até a cozinha, onde a minha mãe estava, e falei para ela: mãe, eu estava lá no quarto do meu pai agora deitado, e eu não estava dormindo, eu estava só naquela sonolência bem leve, e eu senti alguém passando a mão na minha cabeça. E aí eu me despertei e saí do quarto. E a minha mãe falou o seguinte: olha, deve ter sido teu pai que veio te visitar. Tinha um tempo que vocês não se viam, de repente foi ele vindo fazer uma visita para você. Mas aí, gente, eu depois fiquei me perguntando, será que foi meu pai? Ou será que gera algum daqueles espíritos ali, né, se manifestando? Porque, de uma certa forma, quando essa suposta mão passou pela minha cabeça, né, eu senti um pouquinho de arrepio, né? Tanto que eu despertei logo e levantei, né? Bom, então esse período aí que eu fiquei foi 3 dias só. Depois toda noite tinha uma novena, né? As conhecidas lá da minha mãe iam lá fazer uma novena, né? Lá em casa. Depois teve a missa de sétimo dia, mas eu não fiquei não, voltei logo por causa do trabalho, né? E voltei. E depois de algum tempo, já em 78, 78 para 79. Não, gente, eu tô me confundindo aí. Depois desse tempo que eu fui lá, né, me despedi do meu pai, eu voltei de férias, né, já em férias, lá para passar 15 dias com a minha mãe, né, já lá nesse casarão. Eles ainda moravam lá nesse casarão. Gente, eu estou tentando me lembrar agora, o ano deu um branco aqui, mas daqui a pouco eu me lembro. E Ari, tu tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Te deu branco sobre o te deu um branco sobre o casarão, é isso? Não, me deu um branco aqui na data que eu voltei lá de férias. Mas já vou me lembrar já. Já vou me lembrar. Deixa eu. Eu não vou me perder aqui, né? não.
Sim. Se tu quer saber, eu tô até começando a suar aqui. Então, mas enfim. Então, eu voltei lá, né? De férias. Morava lá meu irmão, a minha irmã, a minha mãe. E eu lembro que eu cheguei lá de surpresa, né? Cheguei de surpresa lá, gente. Ninguém me esperava. Eu me lembro até hoje. Cheguei, bati no portão, minha mãe veio me receber, um sorriso largo, né? E aí eu entrei. E foi uma festa, né? Tinha um tempinho que eu não via meus irmãos. E... Bom, foi um... Eu posso dizer que os primeiros dias foi tranquilo, né? Os primeiros dias foi tranquilo, mas numa certa noite a coisa começou a começar a se apresentar. E eles não me falaram nada a respeito desses sobrenaturais que aconteceu ali naquele casarão, tá, gente? Paulo, Keila, eles não me falaram que tinha essas manifestações ali naquele casarão. E numa certa noite, eu acordei. O quarto da minha mãe era bem colado com a cozinha, né? Era bem colado com a cozinha. E eu acordei de madrugada para tomar água. A cozinha ficava escura e só ficava a luz do corredor acesa. Essa luz do corredor sempre ficava acesa porque era um corredor imenso. Você olhava, ele terminava lá na porta da rua, né? E era a única luz que ficava acesa era desse corredor. E aí eu saí do quarto da minha mãe, fui tomar água na cozinha. Quando passei pelo banheiro, né? Eu senti aquele vulto passando, aquele vulto escuro passando, e aí, gente, eu me arrepiei todinho. Né? E aí voltei rapidamente para lá pro quarto com a minha mãe. E minha mãe estava dormindo, não acordei ela. Me deitei e adormeci. No dia seguinte eu acordei e falei para minha mãe: mãe, eu fui tomar água e vi uma coisa passando por mim, um vulto preto. Eu me arrepiei todinho. Aí minha mãe falou: não. Ela ainda falou assim: não esquenta com isso não. Mas não me falou nada. Tudo bem. Esse foi um dos fatos que eu vivenciei ali. O outro foi mais pesado, gente. O outro foi uma situação que, nossa, a gente... Oi, tá me Keila. ouvindo? Fala, Keila. Tu não quer beber uma água? Eu não tô te achando legal para falar isso. Quer mesmo falar? Tu começou com umas histórias leves, tu queres? Menino, tu começa com umas histórias leves, aí tu vai com... Não, tá tranquilo. Tá bom, tá bom. Gente, enquanto o Ari dá uma respirada aí, eu tô aqui tão envolvido pela história que a segunda vez que a Keila entrou falando já me deu um susto, gente. Pelo amor de Deus. aí é dureza, né, Ari? Então, gente, vai lá, te concentra, manda ver. Esse outro momento aí é mais crítico, tá? E eu lembro que foi um domingo, né? Eu e o meu irmão e a minha mãe resolvemos ir visitar uma parente nossa, era a Antônia, e eu já não via a Antônia há muito tempo, né? E aí eu quis ir fazer uma visita para ela. E aí lembro que nós fomos no domingo de manhã, né? Foi eu, o Igor e a minha mãe. Fomos lá fazer essa visita lá para essa nossa amiga. Foi uma alegria. E, gente, as coisas aconteceram com a minha mãe, assim, do nada. Né? Do nada, assim, rápido, ela passava mal. E eu lembro que nesse dia, a Antônia nos recebeu lá com uma alegria tão grande, né? Almoçamos e
coisa assim, depois de 2 horas depois do almoço, a minha mãe começou a passar mal. E nós tivemos que levar ela às pressas para o hospital da Marinha, né? Eu não lembro agora, acho que é ali para o lado do Jurunas que fica, o Hospital Naval de Belém. Meu pai era militar, então ela era dependente. E ela foi levada lá para esse hospital. Foi eu e o Igor acompanhando ela na ambulância lá para o Hospital Naval de Belém. Ela entrou numa problema de respiração, né? Quase que infartando. E chegando lá, o Igor tinha um compromisso e eu tive que ficar lá com a minha mãe, né? Ela de imediato foi internada. O médico chegou na sala lá onde ela estava e falou que naquele momento ela não poderia ir para casa. Ela ia ter que ficar ali internada. E assim foi feito. E como naquele momento eu não podia ficar, né? Eu não podia ficar lá como acompanhante, devido ao estado dela, né? Se ela tivesse normal, ela poderia até descer para um quarto e aí eu poderia acompanhar ela, mas como ela estava no processo lá de atenção, então não poderia ficar como acompanhante. E aí o médico me orientou a voltar para casa. E aí, gente, aí que foi o problema. Voltei para lá para o casarão, o Igor de lá mesmo tinha ido para algum lugar que ele tinha que ir. A minha irmã não estava, que ela tinha saído para um lugar lá a passeio. E quando o Igor saiu, eu até falei pro Igor, pô, como é que eu vou entrar lá no casarão, irmão? Tem aquela cachorra lá, a cachorra ainda não está adaptada comigo, ela vai querer me estranhar. Como é que eu vou entrar lá? Não, tu entra, ela já te conhece. E aí, gente, aí eu fui, né? Aí eu fui. E ninguém, como eu falei, ninguém me falava nada do que acontecia ali, né? E aí, chegando lá, entrei no portão, né? O tal portão que tem lá, o porão embaixo, tem um porão lá embaixo, um porão grande. Subi a escada, a varanda, a cachorra estava lá quando me viu, né? Tentou vir rosnando, e aí eu, com calma, né? Fui amassando ela, e aí consegui entrar para dentro da casa. Gente, mas antes eu tivesse ficado do lado de fora do que ter entrado naquele momento ali dentro. Bom, entrei, fui lá dentro, tomei uma água, e nada de ficar nos cômodos da frente, ficava sempre lá nos fundos, lá no quarto da minha mãe, né? E eu sozinho, né? Sozinho, naquele casarão imenso. Aí, em certo momento, eu lembro que eu liguei a televisão, era um domingo, liguei a televisão, fiquei assistindo até o Silvio Santos, ó. Fiquei assistindo lá a televisão. Em um certo momento, isso já era ali para as bandas lá de 5 horas da tarde, 5h30, tá, gente? E aí, fiquei ali dentro, vez por outra eu saía na porta do quarto, olhava lá pro corredorzão, e era um negócio muito sinistro aquele corredor, gente, que eu olhava, eu só imaginava o último cômodo lá, que era o quarto do meu pai, que depois virou uma sala, né? Virou uma sala, tiraram tudo que tinha ali dele e virou uma sala. E aí, em dado momento, isso já ia para 6 horas da tarde, eu fui achar de fazer um lanche lá na cozinha, né? Minha mãe tinha saído, não tinha feito nada de janta, né, de almoço, e aí eu fui lanchar na cozinha. Sentei, liguei a luz da cozinha, me sentei. Lembro que eu comi um biscoito com suco de maracujá. O maracujá já era para relaxar, né? E aí sentei na mesa sozinho ali, solitário, né? Pensando na minha mãe, né, que ficou lá no hospital. Cara, eu me arrepio todinho, gente. E aí foi quando começou, gente.
Aí eu comecei a sentir arrepios, né? Ali mesmo na cozinha, já comecei a sentir arrepios, parecendo que tinha alguém ali me olhando, né? Sempre me olhando. Eu tenho isso comigo, sabe? De sentir essas coisas. E em dado momento eu me levantei. Lembro que eu me levantei, botei o copo dentro da pia, lavei e saí da cozinha e fui pro quarto da minha mãe. E aí começou aquela inquietação, gente. Inquieto, me arrepiando toda hora. E parece que quando eu olhava para a porta, cismava de ter alguém ali naquela porta ali me olhando. Eu saía para fora, olhava para o corredor, olhava lá para o final, na porta de entrada da sala. E aí foi justamente que nesse exato momento que eu olho lá para o fundo do corredor, que dava para a sala, né, para a porta da rua. Gente, eu vi tipo como se fosse um vulto levitando lá na entrada da porta. E, gente, me arrepio todinho. E aí esse espírito, né, que eu vi levitando lá na entrada da porta, entrou para dentro do quarto, que era o suposto quarto do meu pai, né, que virou sala, entrou para ali. E aí começou o meu desespero, né, gente? Fiquei agoniado e parece que não só tinha aquele, tinha mais, porque a coisa já começou a ficar ali muito presente dentro do quarto da minha mãe. E aí eu lembrei, né, que é sempre bom a gente rezar, né? Eu comecei a rezar, estudei em colégio de freira, né? Então a gente aprendeu muito lá em aula de religião a rezar. E aí, gente, comecei a rezar, né? E aí foi que aquilo ali foi acalmando, né? Foi diminuindo, aquela coisa presente de ter... Gente, parecia que eu estava sendo observado em tudo que era lugar ali da casa, eu estava sendo observado. Você sente aquela presença pesada, né? E é assim que eu me sentia naquele momento. E aí a coisa parece que foi se acalmando mais, e aí quando foi lá, já para 7h30, 8 horas, que a minha irmã veio chegar em casa, né? E aí eu falei para ela o que tinha acontecido, e aí foi que ela me contou as coisas que aconteceram ali naquela casa, entendeu? E tudo isso que aconteceu ali, né, foi proveniente de situações que levaram a percas, né, a percas dos meus familiares ali, né, da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. Tanto que logo a seguir, quando eu voltei para o Rio, né, já de férias, passei 15 dias só lá, a minha mãe, com 2 meses, faleceu. Entendeu, gente? Então, e agora, a Mana Keila já tinha me falado aí de uma situação, depois ela pode até contextualizar aí com vocês. Tu tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tô te ouvindo, mano. É aquela história, vocês sabem como eu sou, né? Tem gente que, quem não me conhece, pensa que ele é sensacionalista. Não, cara, é sério. Eu não tô nem aparecendo, peraí. Eu tô com uma bruta dor de cabeça. Eu não tô te vendo bem. Tu ficou... visivelmente, não foi, Paulo? Eu que tô vendo as coisas. Mas a tua fisionomia mudou, até porque tu tá falando da tua mãe, né? São dores. É absurdo, mas... Mano, lamento pelas tuas perdas. Aquele lugar, realmente... É como eu falei agora aí. O Igor me comenta isso, a tua irmã, né, a Luz também. Eles não gostam mais nem de falar sobre isso, porque, sim. Imagina, eles são arremessados de novo para aquele momento. Momentos, são vários momentos, né? Então, sim. Paulo, gente, padres aí, essa casa, ela tem um histórico horroroso. Os meninos, olha, o Ari ficou só 15 dias, né? E aconteceu tudo isso com ele. Tem histórias dos meninos, né? O dito Igor. E tem, nossa! Porque o Natan fez uma live com o Igor, né? E aí, depois de sair, bombou, e o povo quer saber... Oi?
Keila, eu vou só... me mata do coração. Me permites aí, eu vou só sair aqui um pouquinho, porque, gente, eu não tô... Entendi. Tranquilo, Ari, tranquilo. Eu fiquei, tá? Entendi. Não, meu Já irmão, volto, tranquilo. tá? Já volto. Mano, vai lá. Aqui Já vai volto, porque... comentando aqui, meu irmão. Olha, você vai contextualizando. Já volto, já. mano, Já volto. Tão, pra tu ver como tá abalado, que ele mudou. Por isso que eu fiquei falando. Desculpa, Paulo, se eu tava te assustando. Gente, na verdade, assim, eu não sabia que o Ari... Gente, aqui a nossa conversa foi a seguinte. O nosso convidado tinha total liberdade para escolher as histórias, e o Ari conhece muitas histórias. E eu conhecia já essa história, ele já tinha me falado assim, parcialmente, e eu sei do incômodo que isso causaria. Eu não imaginava que ele fosse contar essa história hoje. Nem eu. Sabe? Foi uma surpresa para mim. Tu vai contar, porque mexe, né, com tudo. E, olha, falando de mim, né, tiveram outras pessoas que chegaram lá, e se é tal caso, aí, eu disse, gente, eu não posso falar, né, não, tá. Enfim, aí permitiram, eu fui lá com um amigo meu, e eu fiquei catatônica na frente, porque era para o Belém de arrepiar, né? Eu ia fazer uma live, não consegui. Meu celular, o outro, ele explodiu, praticamente. Não explodiu, senão eu estaria morta, né? Mas ele, sei lá, esquentou tanto, um celular novo, bom, e pifou. Fiquei sem celular, sem nada, e eu fiquei horrorizada. E a pessoa que estava comigo, estava de moto, dizia assim, bora embora que vai cair um toró. Aquele negócio tudo escuro, né? Eu disse, peraí, né? A teimosia, né? Eu fui andar um pouquinho mais para bater a foto com o celular dele, né? Do rapaz. Quando eu fui fazer isso, aí eu fiquei lá presa, na frente da casa. Não se pode entrar porque ela tá toda acorrentada e tal. É um casarão bonito, sabe, Paulo? Daqueles filmes de terror mesmo, daqueles clássicos. Mas é um casarão bonito. Tem porão. A Edna acertou. Tem porão, sim. E foi do porão, eu imagino, porque eu nunca entrei, mas pelo que os meninos contam, né? Eu fiquei olhando assim e aquilo me chamou a atenção de uma coisa... Era uma mulher, porque estava com um trapo, né? Um vestidão. E tinha uma criança, pode não acreditar, segurando na mão dela, sem rosto. Nem ela tinha rosto. Eu imagino que seria uma mulher, porque era um vestido, era uma mortalha, assim. E ela vinha segurando na roupa, olhando para cima a criança, e aquilo vinha na minha direção. E o fulano lá dizia, bora embora, Keila. Bora embora, cara. Aí a chuva caiu, torrencial. Eu fiquei lavada, eu não conseguia falar. Eu queria vir a dizer, eu quero sair daqui. Quando eu cheguei em casa, eu chorei contando para o Ari. Aí o Ari disse, não vá mais lá. Pare com isso. Porque isso ainda vai lhe perturbar, vai lhe perseguir. Porque tá querendo sair ou então querendo te puxar para lá, né, mano? Olha, acho que foi a Edna, Keila, que comentou que talvez pudessem ser os antigos, os primeiros moradores do lugar, né? As pessoas apegadas àquele espaço, em Ari, já que tu voltaste. Outra família, né? Esse tipo de situação tem a ver com o histórico da casa, né? Vocês nunca fizeram uma pesquisa, Ari, a respeito de quem morava lá antes, o que aconteceu naquele espaço, meu irmão? Não, Paulo, deixa eu contextualizar com vocês. Aquele casarão ali, eu não sei te precisar, porque, mano, eu não morei lá, né, não vivenciei lá o tempo que o meu irmão morou ali durante 9 anos, né? Então, eu não vivenciei, não sei o histórico daquela casa ali, né? Mas, segundo moradores antigos dali, né? Aquele pedaço ali, onde está situada aquela casa, tem históricos tem histórico de coisas sobrenaturais antigas, né? Entendeu? Até supostamente cemitério ali próximo, né? Então, eu não sei te precisar o histórico de quem morou naquela casa ali, mas uma coisa que eu quero ressaltar é que eu fiquei só 15 dias ali, né? Então, 15 dias que eu fiquei ali, eu presenciei situações ali muito inquietantes. Outra coisa também que acontecia muito quando eu estava com a minha mãe lá, a gente ia muito para a varanda, quando dava assim
5 horas da tarde, eu e a minha mãe, a gente sentava na varanda da casa, né, que dava de frente para a rua, e ali a gente ficava conversando horas e horas, né? Ficávamos conversando horas. E, geralmente, essas coisas se manifestavam ali sempre em horas grandes, né? Então, quando dava 6 horas assim, me dava uma inquietação. Eu percebia que sempre tinha alguém por ali pela varanda observando, entendeu? Tanto que eu já peguei no finalzinho aí, a conversa aí da Mana Keila com você, no meu retorno, em 2 momentos que a Keila foi a Icoraci, que ela falou que ia passar lá na frente, que ela ia passar lá na frente dessa casa, lá desse casarão, eu falei para ela, mano, não vai lá porque aquele lugar tem espíritos malignos ali, né? Eu posso falar assim, Paulo e Keila, e gente aí do nosso canal familiar, ali há espíritos malignos, tá? O meu irmão Igor, ele não chegou a ver nem até essa parte do que a minha irmã, a Ludmila, viu ali naquele casarão. Ela é mais sensível a essas coisas, então ela vivenciou muita coisa ali. Há pouco tempo agora atrás, ela me confidenciou cada situação ali que ela vivenciou, gente, que é de arrepiar, né? Coisas que aconteceram ali, e ela via, sentia, isso aí causou um mal tão grande para ela que nem imagina, né? Então, quer dizer, o lugar é tenebroso. Sim, e numa dessas situações que aquela, numa ocasião foi lá, que ela falou aí quando eu cheguei no finalzinho, que choveu e tal, nesse dia eu sempre dou quando eu estou de folga, eu dou meu descansozinho da tarde, né? Vou me deitar, vou descansar. E quando eu estou trabalhando também é a mesma coisa, eu tenho que descansar para trabalhar, porque eu trabalho à noite, né? Então eu tenho que descansar. Nesse dia que ela falou que ia lá, gente, eu tive um sonho com o casarão, né? Tive um sonho com o casarão. E vocês sabem que o sonho é um portal, né? Ele se abre, né? E aí você entra. E eu lembro, eu sonhei em 2 momentos com esse casarão, justamente quando ela parece assim incrível, mas aconteceu. O primeiro foi que eu passava lá em frente do casarão, né? Olhava, não tinha ninguém, e aí eu entrava, gente, dentro do casarão totalmente vazio, né? E aí eu queria entrar para contextualizar, né? Para ver como é que estava aquilo ali, depois que ninguém mais morava ali. E aí, gente, quando eu passava pelo corredor, que era o quarto do meio, onde a minha irmã e a outra minha irmã mais nova dormiam, né? E eu passei e eu olhei assim com o rabo do olho, eu vi uma mulher sentada com 2 crianças do lado. Só que eu olhei rapidamente. E aí eu voltei e eu olhei para dentro do quarto. Gente, quando eu olhei, simplesmente era a minha irmã que estava sentada ali naquele quarto junto com as 2 crianças. Entendeu? No sonho, isso no sonho, tá? E aí aquilo eu acordei, de imediato eu acordei, né? Quando eu olhei que era ela, minha irmã já falecida, né? Que eu olhei, aí eu acordei, rápido. Eu até comentei com a Keila, comentei com o Natan, eu mandei um áudio para o Natan, reportando ele esse sonho. E em um outro momento, novamente, um sonho com o casarão. Aí já era eu e o meu irmão Igor. A gente passava, estava passeando ali por Icoraci, ali na orla, né? E em dado momento a gente passou, olhou para o casarão, e aí eu falava pro Igor, mano,
Vamos entrar aí dentro do casarão para ver como é que tá. Mas só, gente, que o casarão estava aberto e cheio de gente. Parecia que estava tendo uma festa dentro do casarão. E aí eu falei, pô, Igor, vamos entrar, tem gente lá dentro do casarão, vamos ver como é que tá lá dentro. E aí o meu irmão, meio que não querendo muito ir, eu acabei convencendo ele a entrar. Né? Vamos lá, vamos ver como é que tá lá dentro do casarão. E aí, gente, a gente entrou dentro do casarão, né? E aí, muita gente lá dentro do casarão, né? E era uma festa, mas só que aí, em dado momento, eu falei pro meu irmão no sonho, né? Poxa, mano, tá tendo festa aqui, mas ninguém come nada, ninguém bebe nada. Tá todo mundo assim, um olhando para a cara do outro. E aí, em dado momento, era justamente o tal do corredor, gente. Aquele corredor ali era sinistro. Quando a gente veio da cozinha para sair lá na porta da sala, vem uma loura alta, uma loura muito alta, bonita. E aí parou perto de mim, do Igor, e perguntou: opa, vocês... Eu não conheço vocês. Vocês são novos aqui? E aí eu falava pro Igor, Igor, fala para ela aí. Aí o Igor falava, não, estamos visitando aqui, a gente tá tendo festa aqui, a gente entrou, veio ver como é que tá a festa aqui dentro. Gente, aí a loura falava assim pra gente, olha, vocês fiquem à vontade, mas o melhor da festa vocês vão encontrar lá embaixo, tá? Desce, que lá embaixo tem comida, tem bebida, tem coisas que vocês vão gostar que tem lá embaixo. Gente, quando a mulher falou isso, o Igor rapidamente, bora, mano, bora embora. E a gente saiu de lá na correria. Porque o forte daquele casarão ali, as manifestações pesadas, né? Os espíritos malignos, eles estão todos concentrados ali embaixo do porão, né? Tanto que agora, em visita, o Igor aqui em visita na minha casa, a gente contextualizando lá toda aquela situação lá daquele casarão, ele me contou que esteve lá numa visita, né, de passagem, com a esposa, pararam o carro na frente lá desse casarão e chegaram até o portão da casa, né? A casa tá lá, fechada. E, Keila, igual a situação que aconteceu com você, mano. Diz ela que parou em frente lá da grade, olhou lá para os fundos, onde tem o porão embaixo, e viu... Primeiro sentiu um cheiro de podre, né? Sentiu aquele odor de podre, e viu uma pessoa toda, assim, mal vestida, parecendo um trapilho, vindo lá dos fundos da casa, de onde tem um porão. E aquela pessoa sumiu. Viu, né? Isso que a Lana viu, praticamente foi a mesma coisa. Eu vi. Então, e aí diz ela que a força aquela força era tão grande que parece que mandava ela segurar na grade. Era pedindo para ela segurar na grade. Só que ela não segurou na grade, porque talvez se ela segurasse na grade ali, alguma coisa mais maligna poderia acontecer. E a Lana parece ter um pouquinho de meio sensível a essas coisas também. Se recuou e aí passou mal lá no local. Ela passou mal no local e o meu irmão retirou ela rapidamente dali. Entendeu? É isso. Retirou rapidamente ela dali. É muito pesado. Entendeu? Eu acho, Ari, que era bom mudar o rumo dessa prosa. Sexta-feira 13, caramba. Mano, é porque faz parte do contexto, né? E aí eu queria contextualizar, né? Esse fato aí, né? Mas mudando de assunto, vamos aqui. Tem mais 2 histórias aqui, se permitires aí. Então vamos, Ari, vamos sair dessa atmosfera que ficou tenso mesmo. Acho que todo mundo sentiu a tua angústia e partilhou dela aí nos comentários, a gente aqui. Não. Eu estava falando, quando tu te ausentaste, que eu não imaginava, tu já tinha me contado por alto um pouquinho desses lances. Não imaginava que tu fosse contar hoje, tu me pegar de surpresa, meu irmão.
Eu pensava que não fosse possível. Eu sei do incômodo que contar isso te causa, meu irmão. Então vamos mudar para outro. É doida? Não, mano. Outro perfil, né?